A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago uma mensagem de Deus para você, que se encontra em aos Romanos 8:37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós vemos aqui o poderio de Cristo nas nossas vidas. Quando a palavra nos relata que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque através de Cristo Jesus, nós recebemos o resgate do pecado, das obras das trevas, e recebemos a grandeza do seu poder, da sua presença, da sua plenitude, da sua segurança, do seu perdão, da sua proteção, de livramentos acerca não somente do mundo, do pecado, do homem maligno, do adversário de nossas almas, mas de várias formas que abrange todas as áreas da nossa vida. Nele nós alcançamos a prosperidade, a preservação contra o mal e estando na plenitude do Senhor. A liberdade de amá-lo e de exercermos a nossa fé. Temos paz, justiça, alcançamos a saúde, a vitória desejada. Tanto a língua grega como a hebraica confirma a ideia da abrangência de Cristo através da salvação. Isso significa que há vida abundante de Deus em Cristo Jesus. Nós temos nele uma nova vida, a qual o Senhor nos proporcionou. Não para viver na derrota, no fracasso, na frustração, na mesmice, na amarração, na maldição, na lamúria, na depressão, na melancolia, mas nele nós somos mais que vencedores. Quantas pessoas têm pendido a sua vida para a escassez espiritual porque tem absorvido não o poder de Deus, tem absorvido não a glória, não a plenitude, não esse resgate, essa proporção espiritual que o Senhor nos dá através da vida nele. Ser mais que vencedor é saber apropriar das promessas de Cristo, da herança que ele conquistou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu o pecado. Na cruz, o Senhor venceu a morte e nos trouxe vida, e vida com abundância, e nos proporcionou a salvação. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, não há condenação, porque aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. E se você crê em Jesus Cristo e o aceitou como seu Salvador e está nele em plenitude e se apropriou das suas promessas, da sua palavra, da sua herança, você é mais que vencedor. Você pode enfrentar dificuldades na sua vida, mas se você tem o fruto da fé, você não vivenciará a pobreza espiritual, a doença, a tristeza, e não sofrerá perseguições malignas que te destruirá. Porque perseguição vem, perseguição virá, mas não seremos destruídos, porque estamos guardados em Cristo. Estamos protegidos, teremos livramento, teremos o resgate, teremos a preservação
do mal. Mas a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que têm acreditado mais nas trevas do que na luz. Tem pessoas que têm acreditado mais na diversidade do que na palavra de Deus, que nos diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você já imaginou sobre a história que Daniel foi lançado na cova dos leões? Você já pensou se ele cresce que o leão ia comer ele? Já pensou se ele cresce na circunstância, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Seriam consumidos pelo fogo. É necessário que nós venhamos ser cheios da graça. A palavra do Senhor nos diz: crescei na graça e no conhecimento. Será que você tem crescido espiritualmente? Ou você tem sido menino, menina na fé? O que é crescer? É ter maturidade, é ter entendimento, é ter discernimento, é ter conhecimento. É saber discernir passo a passo sobre a sua comunhão, sobre a sua intimidade, sobre o seu nível de espiritualidade, sobre as etapas que você está passando, sobre os conflitos espirituais e batalhas espirituais que você está vivendo. Que mesmo que você for lançado na cova dos leões ou na fornalha de fogo, o Senhor vai estar com você. E em todas as coisas, você é mais que vencedor. O plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é um plano de vitória. Ele quer restaurar não somente a sua comunhão com Ele através de Cristo Jesus e te entregar a salvação, mas te fazer um homem ou uma mulher bem-sucedida, que se apropria das bênçãos de Deus através da obediência na palavra. Porque o adversário de nossas almas derrubou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Os enganou para que eles desobedecessem, mostrando uma circunstância a qual favorecia que eles seriam como Deus. Nós não podemos declinar nem para circunstâncias que são negativas e propensas a nos deixar extremamente desanimados, mas também não podemos olhar para situações a qual nós vamos achar que vamos ser beneficiados ali de uma maneira errônea e cairmos em desobediência. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma vida de mais que vencedor, você precisa ser dominado pelo Senhor. Você precisa ser dominado pelos frutos do Espírito. Você precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer recuperar a dignidade que você perdeu, a paz que você perdeu, a fé que você perdeu. Deus quer reajustar a sua sintonia nele. Nós não somos mais dominados por crenças malignas, por circunstâncias negativas, e não também por dificuldades ou até mesmo enfermidades ou doenças. Você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, ter a sua fé renovada. Porque palácio de Comandagandarácia, se a sua fé for renovada, a tua vida também será restaurada. Nós não somos fadados a viver em destruição, em necessidade. Deus quer que você se levanta para viver um novo de Deus, para ter a provisão necessária, porque Ele é a fonte da provisão. O Senhor tem prosperidade
para você, porque você é um membro da sua família, que foi readquirido pelo sangue de Jesus Cristo. Você é aliançado com a palavra em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor, se aproprie disso. A palavra do Senhor nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas nós devemos saber que nós não somos só herdeiros da promessa, do poder, da unção, da autoridade, das bênçãos, da vitória, mas também nós somos herdeiros do seu inimigo. E a palavra do Senhor nos diz que o adversário de nossas almas, ele anda de redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós não estamos sozinhos e nem devemos estar sem esperança. Você acha que Daniel, que Sadraque, Mesaque, Abednego e outros estavam sem esperança, sem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eles estivessem sem fé, eles não tinham se apropriado da vitória, não tinham alcançado a vitória, o milagre, o testemunho, a bênção, o agir do Senhor, a provisão do Senhor. Se você se apropria daquilo que você é em Cristo e da herança, do legado que Ele nos deixou, você não será derrotado nas batalhas da vida. Você não será derrotado também nas batalhas espirituais. O adversário é enganador, assim como ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, ele também tenta enganar muitos. Mas o Senhor é a nossa vitória. E nós fomos levantados para viver em novidade de vida e com excelência no Espírito. Nele nós somos mais que vencedores. A nossa vida foi reconquistada. Foi resgatada das trevas, foi resgatada das mãos de Satanás. O adversário não tem poder sobre a vida daquele que está debaixo da proteção, debaixo da unção, debaixo da plenitude, da obediência. Mas é necessário também você andar com senso, com prudência. O próprio Jesus disse assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é necessário entender que você precisa viver em obediência e ser sóbrio, ter sobriedade, e ter senso, e ter prudência, e ter vigilância, e ter diligência espiritual, e ter zelo espiritual, e ter maturidade espiritual, para que Cristo venha triunfar na sua vida e através de você. Receba essa palavra em nome de Jesus.